um pedaço de manto, só um pedacinho. O tempo passou, mas no fim a cobrança veio. O frio queria matá-lo. Veja que ele teve tanta gratidão e paciência e deixou Deus agir. Então Deus vai agir. E quando Deus age, não precisou falar mal de Saul, não precisou tirar a vida de Saul. O próprio Deus fez Saul pedir perdão a Davi. Veja que Saul reconhece o mal que tinha feito e pede perdão a Davi. E dá liberdade a ele. E a perseguição passa. Isso levou anos. Aí um combate, diz a Bíblia, que a justiça vem. E Saul é detido e morre com a própria espada. Jonatas, seu filho, morre em combate. Morrendo Saul, na ótica da monarquia em exercício, era Jonatas o próximo rei. Morrendo Jonatas, era Isbosete, irmão de Jonatas. Quando morrem os dois, Saul e Jonatas, a notícia chega na cidade. Morreu Saul e Jonatas. Isbosete era a sequência. E depois de Isbosete, Mefibosete. Só que tem dois personagens que estavam lá. O empregado da casa. Empregado da casa. Não era soldado. Ziba, da casa de Saul. E uma babá. De quem? Do filho de Jonatas. Mefibosete, uma ama. Eu não sei aqui. Centro-Oeste. Mas no Nordeste era comum. Os ricos saíam da cidade, ia para o interior, região inóspita, trazer moças para trabalhar como empregada doméstica, hoje é secretária. Isso era comum, não sei se aqui tinha essa prática, mas na minha região era comum. As minhas irmãs, pessoas do ciclo de amizade, muitas moças saíam, passavam a semana na capital, na casa grande, como chamava, e só voltava no final de semana, uma vez por mês. Então a história diz que a ama de Mefibosete era do interior, inóspito, Lodebar. Veja que quando a pressão chegou, o rei morreu, Jonatas morreu, vai ter confusão. E ela tinha o direito de preservar a dinastia. Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou? Para minha terra. E vou levá-lo. Ele só tem eu agora. Pega o menino. Na muvuca foi desespero tão grande que a Bíblia diz que o menino caiu, quebrou ambos os pés. E não teve mais recuperação. Ficou aleijado de ambos os pés. Coxo. E com isso, Isbosete assume. Só que os próprios aliados de Isbosete, achando que Davi ia gostar, matou Isbosete e foi dar a notícia a Davi. E Davi mandou matar os dois, porque Davi não tinha mágoa, não tinha ressentimento. A Bíblia diz que quando Isbosete morre, aí vem Davi e se torna rei de todo o Israel. E quando Davi se torna rei sobre todo o Israel, vem 2 Samuel 7,14. Por favor, leiam. 2 Samuel 7,14. Salvo engano. O que é que diz Deus a Davi? Versículo 15.
Era Deus, no versículo anterior você vê, era Deus dizendo a Davi que seria fiel a Davi e a sua descendência. Se os teus filhos errarem, eu vou puni-los, mas não vou tirar deles o meu amor por amor a ti. Aí Deus celebra uma aliança com Davi, segundo as Crônicas 13, versículo 5. Olha como Deus celebrou a aliança com Davi. Segundo a sua descendência relatou. 13, 5. Não, capítulo 13. Vamos lá. Você está vendo como isso era importante? Quando houve a divisão do reino, os descendentes de Davi mandou essa mensagem para as tribos que racharam Israel, dizendo: vocês estão pensando que Deus vai desistir de nós? Há uma aliança, há sal entre nós e Deus. Há um relacionamento duradouro. E é para sempre, porque a aliança que ele fez com Davi foi celebrada com sal. Aí agora Davi, capítulo 6, vai reinar sobre todo Israel. Faz-se cumprir a promessa anos e anos depois, e agora Davi senta no trono de todo o Israel. Agora ele tem o poder de dar vida e tirar. Capítulo 6, ele traz a glória de Deus para Israel através da arca. A arca entra em Jerusalém. Porque o texto a gente leu. Porque quando ele assume o reino em Israel, ele agora quer conquistar uma cidade. A briga sempre por Jerusalém dos seus inimigos era água. Então Davi quis fundamentar Jerusalém, cidade de paz, como seu reino. E quem morava, quem eram os donos daquela região? Os jebuseus, Jebus, cidade de paz. Aí Davi disse: eu tenho que conquistar Jerusalém, Jebus. Aí quando a notícia chegou aos jebuseus, eles disseram: pensa, quem é Davi para entrar aqui? Até os coxos e os cegos são capazes de o impedir. Aí agora a notícia roda que Davi era tão fraco que os coxos e os cegos capazes eram de impedir ele entrar em Jerusalém. Aí a alma de Davi aborreceu e a andágio que todos os coxos e cegos eram inimigos mortais de Davi. Está escrito. Aí Davi chama o exército e faz uma promoção. Qualquer um de vocês. O texto que a gente leu. Capítulo 5, versículo 8. Leiam, por favor. Leiam, por favor. Amava ou aborrecia? E a sequência diz o quê? Isso implica dizer, quando nós conquistarmos, versões diz casa de Deus, versões diz na cidade. Quando nós conquistarmos a cidade e expulsarmos os cegos e os coxos, então nunca mais nenhum cego, nenhum coxo vai entrar na cidade. Isso foi proclamado pela dinastia, pelo próprio rei Davi. E alegoricamente a cidade sabia disso. Eles entram, expulsam os cegos e os coxos, derrotam-os, matam-os e assumem Jerusalém.
Quando assume Jerusalém, agora tem um lugar, uma cidade. Aí capítulo 6, ele vai buscar a arca perdida. E quando a arca vem, implicava dizer: agora a glória de nosso Deus está no meio de nós. Ele pulava, quebrava protocolo, saltava, tirava, rasgava a roupa, de tanta alegria e de tanto glamour que era, de gratidão. Ele agora, glamuroso, senta no trono e não tem ninguém mais que impeça. Agora Davi é a personagem central de Israel. Anos e anos se passaram. Sentado no trono. Tempo de paz. Aí vem o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 do mesmo livro, 2 Samuel. Anos e anos, daqui para lá. Do capítulo 20 do primeiro livro, onde está a aliança, para o versículo 9, anos e anos se passaram. Davi tinha tudo para não ligar mais para o passado, que lhe fez sofrer, tinha tudo para não lembrar mais, porque só foi sofrimento. Mas havia uma aliança. Havia uma aliança. Aí ele diz o quê? O que é que ele diz? Pensando em si mesmo, ele diz o quê? Para aí, por favor. Para aí. Você faria isso? Não é difícil para a gente fazer? Ele não lembra primeiro de Jonathan, é da casa de Saul. Você já mensurou o sofrimento que ele passou por conta desse nome? Ele não tinha motivo de sobra para esquecer isso, e o coração, toda vez que lembrar, a mágoa vir e ele arrebentar mais ainda? Aí a Bíblia diz o quê? Que ele questionou a si mesmo. Porventura, ainda existe alguém da casa de Saul para quê? Olha a aliança. Olha a aliança. Aí isso se torna assunto principal no reino em Jerusalém e Israel. Houve uma procura. Se nós usarmos a razoabilidade, estendeu-se em Israel essa notícia. Davi quer saber se ainda existe alguém vivo da casa de Saul. E vai. Aí alguém chega para o rei e diz: rei, eu conheço alguém que trabalhava de empregado na casa de Saul e ainda está vivo. Quem é? Ziba. Aí Davi diz: traga ele aqui. Continue lendo. Versículo 2. Continue. Aí disse o que existe. Entendeu? Entendeu o que é a vida? Em algumas versões, ali está uma conjunção adversativa. O assunto era tão falado que quando Ziba disse: rei, porém, e quem era inimigo mortal de Davi, e quem a alma de Davi aborrecia? E agora? E agora? Por isso que o Ziba mencionou o seu defeito, porque na ótica de Ziba e na ótica humana, jamais ele teria a chance de entrar na cidade e de ser reconhecido, porque a alma do rei odiava os cegos e aleijados. Mas o que é que a aliança faz?
A aliança ignora os defeitos.